Olá, irmão, olá, irmã, que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 24 de fevereiro, nós celebramos a sexta-feira depois das cinzas. Isso significa que nós já iniciamos o tempo da Quaresma. Para a liturgia de hoje, a Igreja nos propõe o Evangelho de Mateus, o capítulo 9, os versículos 14 e 15. É um pequeno trecho. E nesse pequeno trecho, o evangelista nos traz uma discussão, uma conversa entre os discípulos de João e Jesus. Os discípulos de João questionam a Jesus a respeito da prática do jejum. E é interessante que eles, quando vão questionar Jesus, eles questionam a prática dos discípulos, quando perguntam por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não. Essa pergunta é bem interessante se a gente tem consciência de que o discípulo não faz o que faz o seu mestre. Então, se os discípulos não jejuam, é porque na prática, naquele convívio, eles também não estão vendo Jesus seguindo essa prática ritual do jejum. Mas, nesse questionamento, os discípulos de João não citam a pessoa de Jesus. Eles fazem um questionamento sobre a prática ou sobre a conduta dos discípulos. Isso é relativamente comum nos textos de controvérsia, em que os adversários de Jesus, eles lançam questionamentos. É uma crítica velada, porque eles lançam questionamentos não diretamente a Jesus. Perguntam a Jesus, mas perguntam através dos discípulos, usando os discípulos como motivo para o questionamento. Então, diante desse questionamento, o que Jesus faz? Ele responde com uma imagem. Ele diz, pode, e é uma pergunta em forma de imagem, pode o noivo, os amigos do noivo, jejuarem enquanto o noivo está com eles? Ora, Jesus tira essa imagem para fazer esse questionamento, porque isso também é comum em Jesus, ele não responde ou responde com outra pergunta, uma contra-pergunta. Quando Jesus faz isso, ele usa a imagem das bodas, do casamento, de uma festa de casamento. Ora, nas bodas não tem espaço para jejum, não é o lugar. Bodas são celebradas com banquetes. É uma grande festa. Não faz nenhum sentido a prática do jejum. Só que Jesus, quando ele diz isso, ele acrescenta, mas vai chegar o tempo em que o noivo vai ser tirado deles. Nesse momento, então, eles jejuarão. Então, com isso, o que Jesus está nos dizendo vai chegar um momento em que vai ser apropriado a prática do jejum. Então, seus discípulos vão jejuar. Então, fica claro para o leitor desse texto, para o ouvinte, que Jesus é esse noivo que em determinado momento vai ser tirado do meio dos seus discípulos. E também deixa para nós hoje a indicação. Nós temos tempo apropriado para cada coisa. Nós temos o tempo do jejum, nós temos o tempo da festa, o tempo de celebrar, o tempo de nos banquetearmos. Então, essa resposta de Jesus, ela alerta muito para essa questão do tempo. Isso me faz lembrar do texto do Eclesiastes, em que ele diz que há um tempo para cada coisa. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. É essa dinâmica do tempo oportuno, do momento apropriado para cada coisa. Hoje, na nossa prática litúrgica, nós temos os tempos bem marcados, os chamados tempos litúrgicos. Nós iniciamos já na quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, esse tempo da Quaresma, um tempo mais voltado para o que nós chamamos as práticas de penitência, que é muito comum da Quaresma, a esmola, o jejum e a oração. Nesse texto de hoje, o foco está na prática do jejum. Esse é o momento apropriado, é um momento favorável, se a gente quiser usar esse termo, para a prática do jejum. Isso é em preparação para o momento mais alto em que nós vamos poder celebrar a festa com a Páscoa da Ressurreição. Então,
que nós possamos, nesse período de quaresma, rezar bem, estar bem diante de Deus, acompanhar esse caminho de preparação através dos textos que nos são propostos nas nossas liturgias.